Boa noite, este é o vídeo 4. Recomecemos refletindo o quem sou eu, a fase da adolescência. A partir do texto bíblico, Salmo 138, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e o teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, enquanto eu nem ainda as via. Este salmo é um cântico composto por Davi. Em síntese, o salmo revela que Deus conhece o nosso interior, o nosso coração, que está presente em cada lugar. Esse tem o nosso destino em suas mãos e, por fim, irá destruir o pecado do meio do universo. A palavra assento, levanto, Deus está seguindo, examinando, desejando guiar as mais simples atividades diárias. A palavra caminho, essa palavra inclui os pensamentos, o agir e o não agir. O assentar-se, levantar-se, o andar e o deitar-se são diretrizes de nossa vida. Já conheces? Deus conhece nossos pensamentos antes de nós pela sua onisciência. Profundezas da terra é uma descrição poética do ventre materno, diante da certeza do amor de Deus por nós, por mim, por você. Vamos nos conhecendo. Passamos pela infância, vamos nos desenvolvendo e entramos na puberdade, que é um período de transição entre a infância e a vida adulta. O pré-adolescente vive uma fase muito complicada, na qual deixa de ser criança e inicia a fase adulta, e que pode sentir-se em uma encruzilhada da vida. Por um lado, estão sem saber de fato quem são, e por outro, partem na procura de novas descobertas. Momento de conhecer-se a si mesmo, o sentido de ter consciência da fase que está passando e da sua necessidade de Deus. Então vamos lá, adolescência. Após o período da infância vem a puberdade e se caracteriza por uma série de mudanças corporais e psicológicas. Estende-se aproximadamente dos 12 aos 19 anos. As transformações que o adolescente passa são importantes para a formação de um indivíduo pleno. Vai aprendendo a distinguir o certo do errado. Jesus, quando tinha 12 anos, também seguiu as orientações da sua cultura, que aos 12 anos a criança já era considerada responsável por suas atitudes perante Deus e perante a sua comunidade. Importante lembrar que é natural o adolescente passar pelas transformações, tanto físicas quanto psíquicas, mas, sobretudo, firma-se como adultos plenos. A puberdade é o conjunto de transformações psicofisiológicas ligadas à maturação sexual que traduz a passagem progressiva da infância à adolescência. Esse período tem a duração de aproximadamente 2 anos, dos 11 aos 13 anos. As mudanças físicas surgem, aparecem os pelos pelo corpo, modificando a voz, há crescimento e modelamento do corpo. As mudanças psíquicas começam a deixar as coisas de crianças e descobrem a sexualidade e procuram também uma identidade adulta própria. Fatores como o meio em que o adolescente e as informações que recebe é também a gene de cada um, pode tardar ou antecipar esse período. Há as características físicas da puberdade para a adolescência, onde surge uma nova imagem, a imagem do seu corpo, onde o adolescente passa então a construir. Ela não está somente ligada a fatos anatômicos, aspecto exterior do corpo humano, e também aos fisiológicos, expressões faciais, mas também a uma percepção subjetiva da imagem do corpo, criada de forma individual, pessoal e particular. Nesse sentido, outros fatos que contribuem na formação dessa imagem. A moda, como uma forma de vestir-se
que caracteriza determinada época e determinado grupo. Pode criar novos costumes que coloquem em risco hábitos já aprendidos. Pode surgir também tendências à obesidade, à anorexia, que é a redução e a perda do apetite. Como eu já havia dito, a mudança na voz, que deixa de ser infantil e adquire as características próprias do adulto, que às vezes incomoda e o faz sofrer, e muitos têm até vergonha de falar em público. Na adolescência, tanto os garotos quanto as meninas começam a produzir os hormônios que realçam as diferenças sexuais. Nelas, aumenta a produção de estrogênio e progesterona, e neles a testosterona, que explode, desencadeando uma série de transformações. Há também características mentais e emocionais. Em Corinto 13, versículo 11, diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, nesse versículo, o apóstolo Paulo nos mostra a mudança mental que há ao redor do tornar-se adulto. Assim, o adolescente, ao deixar a fase de criança, passa para a vida adulta e sofre uma modificação mental da qual lhe concede imaginação, raciocínio e vivência mental. O coração parece até um ioiô que sobe e desce, né? Todos os seres humanos têm seus altos e baixos, momentos de alegrias e tristezas, momentos de paz e de ira. Com o adolescente não é diferente, pois ele se encontra numa fase intermediária. As emoções variam conforme a situação e o momento. Não são e não querem agir como crianças, também não são adultos. Tudo isso cria um clima de instabilidade emocional. Em termos de pensamento, a adolescência passa a valer o pensamento abstrato, nascendo aí a possibilidade do adolescente estabelecer suas hipóteses, teorias, opiniões e pontos de vista. Essas hipóteses permitem ao adolescente escolher possibilidades em sua vida. Por não estabelecer correto, surgem então suas crises de liberdade e de responsabilidade. Daí a importância da religiosidade nesse momento para que atravesse esses traumas e sofrimento, pois um dos frutos do espírito é a temperança, que ajuda no autocontrole, referindo-se à autodisciplina que nós cristãos precisamos ter em nossas vidas. Também não podemos deixar de lado as características sociais. Se encontram entre os amigos e gostam de formar grupos que recebem alguns nomes como tribo, galera, bonde e outros, né? O homem, para ser um ser social que se relaciona com as outras pessoas para que possa viver em comunidade. Ao passo que, ao crescer, o adolescente percebe a necessidade de ter amigos e de estar em um grupo. Com o desenrolar da puberdade, o adolescente também desperta para a sexualidade, onde anteriormente não tinha interesse e no contato social feminino, mas agora já vê de diferente modo, tornando para ele interessante o sexo oposto. Também temos as nossas características espirituais. Deus e eu e Deus. O fato do adolescente estar passando por um período transitório que lhe causa problemas de ordem emocional, isto não isenta de suas responsabilidades. Desta forma, o adolescente precisa ter desde cedo uma posição definida em relação a Deus, pois ele já possui intelecto suficiente para ter consciência dessa realidade e de que temos de ter uma vida com Deus. A Bíblia nos dá muitos exemplos de adolescentes e jovens que serviram a Deus de forma sincera. Quero citar José, filho de Jacó, que era um jovem que tinha um comportamento exemplar. Enquanto jovem, foi rejeitado e vendido por seus irmãos, e mesmo longe de sua família, injustiçado, foi fiel a Deus no seu procedimento diante de todos. Outro exemplo é Samuel. Em 1 Salmos 2,17, diz: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. Então vejam,
Nesses 4 primeiros vídeos, temos refletido passos do conhecer-se. Vimos a passagem da infância à puberdade e adolescência, que os levará para a vida adulta. Não tenham pressa em crescer. Não pulem esta etapa. Curta essa fase de adolescência. Assim que passar essa fase de isolamento devido ao coronavírus, retornem ao sair de casa, ir para a escola, ir para a igreja, saia com os amigos, leia livros, passeie, vá ao teatro, faça pequenas viagens, visite os parentes, pratique esportes e no próximo vídeo concluirei com o autoconhecimento. Boa noite!